Olá, alunos, graça e a paz. Estamos caminhando aqui então nos nossos estudos. Hoje nós vamos ver sobre a igreja. O que é a igreja? A palavra igreja, como você deve ter visto já na sua apostila, ela é uma tradução da palavra eclesia ou eclesia, e essa palavra significa chamados para fora, grosso modo. Bem, é nesse sentido que Jesus Cristo quer usar essa palavra e aplicar essa palavra a nós. A palavra, então, ela não traduz um prédio. Nós comumente referimos-nos, vamos para a igreja hoje, a gente se refere ao prédio. Mas originalmente não é isso. Originalmente, então, a igreja são as pessoas, aquele grupo de pessoas reunidas. Não importa se elas estão num prédio, se elas estão ao ar livre, se elas estão numa casa. Aonde essas pessoas estiverem reunidas, ali elas estão formando a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos aprender também que a igreja ela vai ter duas concepções. A primeira é a ideia de igreja no mundo inteiro. No princípio ou no passado usamos a palavra católica, que é uma palavra que significa no mundo inteiro. Um sinônimo dessa palavra é universal. Um outro sinônimo seria global. Acontece que esses termos eles foram utilizados por algumas denominações cristãs. E aí, se a gente falar a Igreja Católica, parece que nós estamos nos referindo aos queridos católicos apostólicos romanos. Se a gente usar o termo Igreja Universal, parece que a gente está se referindo a uma outra denominação neopentecostal e assim por diante. Por isso, por enquanto, eu costumo me referir como Igreja Global, ou a Igreja de Jesus no mundo inteiro. Quando a Bíblia se refere a essa igreja, significa que, primeiro, ela é uma igreja invisível, ela é composta pelas pessoas que já morreram e as que estão vivas. Mesmo aqueles que já morreram, eles são igreja de Jesus, serão ressuscitados, como você vai ver no estudo sobre o Apocalipse ou a escatologia. Mas a gente tem um conceito também de igreja local. A igreja local é aquela comunidade de pessoas que se reúnem aí, na maioria das vezes, num templo, num lugar, para cumprir as ordenanças que veremos a seguir. Elas se reúnem para adorar a Jesus. Então, nesse sentido, a igreja local, ela é visível, ela tem uma liderança de pessoas humanas e que dão aqui algumas instruções, dão algumas diretrizes, organizam, vai ser assim, vai ser assado. Isso varia de país para país, isso varia de comunidade para comunidade, de sociedade para sociedade. Então, esses dois conceitos, a igreja no mundo inteiro, a igreja global e a igreja local. Falei aqui para você que nós temos as ordenanças, a igreja local ela se reúne para cumprir as ordenanças. Nós batistas chamamos de ordenanças, alguns outros irmãos vão chamar de sacramentos, mas enfim, nós entendemos, os evangélicos, protestantes, reformados, nós entendemos que há então duas ordenanças, o batismo e a ceia. O batismo é a nossa identificação com Cristo, é a nossa entrada no corpo de Cristo, é a nossa, de uma certa forma, profissão de fé. A gente pode se aprofundar num outro momento em relação aos significados do batismo, mas você já deve ter visto por aí, no nosso caso, nós batizamos mergulhando as pessoas. Aliás, a palavra batismo, ela é uma pronúncia, né, um aportuguesamento do termo grego que significa literalmente mergulho. Por isso, nós batistas praticamos e muitas outras denominações evangélicas batizam mergulhando mesmo as pessoas dentro de uma piscina de água. A segunda ordenança é a ceia do Senhor. Jesus Cristo deixou, pouco antes dele morrer, essa ordem para que nós, em alguns momentos que nos reuníssemos, nós celebrássemos ali com o pão e o suco de uva. Faço questão de distinguir de suco de uva de vinho,
para que o suco de uva representasse o sangue de Jesus e o pão a carne de Jesus, simbolizando com isso que nós temos parte com Cristo. Ainda uma outra orientação do Senhor Jesus, que eu particularmente costumo chamar também de uma certa ordenança, mas que a maioria chama de mandato, que é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Mateus 28 vai dizer isso. Fazei discípulos de todas as nações. É para isso que a igreja existe, glorificar ao Senhor, adorar a Jesus e cumprir as ordenanças. Que Deus abençoe você, bons estudos, leia a apostila e sempre que possível se aprofunde nos seus estudos. Um grande abraço, Deus abençoe. Até a próxima.